Então eu vou aproveitar o presente e dar o nosso presente aqui. Claro. Para você. Essa é uma obra que nós psicografamos, Inácio de Antioquia, que fala muito sobre a ligação de João Evangelista com Maria de Nazaré, na época do esse primeiro aqui que fala de e do algumas segundo vidas século. passadas do Chico Xavier, não é esse? Fala da vida dele como João Evangelista, João Evangelista, né? né? Esse aqui é uma psicografia sua, né? A psicografia é minha, e tem um dado muito interessante, porque quando eu psicografava, o autor espiritual é o espírito do Teóforos. Ele me mostrava cenas para eu entrar no clima, sentimentalmente naquele clima, né? Eu chorava muito e tal. E uma coisa muito interessante, que um dos personagens principais da obra é justamente o apóstolo João Evangelista. E acontece que quando eu vi as cenas que o Teóforos me mostrava, o autor espiritual, eu vi o Chico do século XX, né, na pele de João Evangelista. E eu não entendia, porque eu não estava ainda atinado para o assunto, né? E nessa época eu trabalhava em Belo Horizonte, numa fraternidade espírita chamada Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis, onde nós temos um médium muito querido, amigo meu de 40 e tantos anos, da época de Mocidade Espírita, o precursor da União Espírita Mineira, ele que fundou a fraternidade. Ele se chama Ivanir Severino da Silva, e ele recebe o espírito de Irmão José. E ele foi muito amigo, é muito amigo do Chico também. Foi o Chico quem o incentivou à mediunidade curativa. Ele tem a mediunidade curativa através do espírito de Irmão José. E depois que ele começou esse trabalho, o Chico chamou ele lá em Uberaba, ele reside em Belo Horizonte, e chamou também o Carlos Bacelli de Uberaba, e falou com os dois assim: olha, vocês, o mesmo espírito do Irmão José que está escrevendo aqui em Uberaba através do Bacelli, o que se manifesta pela mediunidade de cura no Ivanir em Belo Horizonte. Cuidem bem desse espírito, porque ele não é qualquer José. Mais tarde, né, passados aí 10 anos, o Chico vai revelar a eles que esse Irmão José é o José Barnabé. Olha que lindo isso, gente. Companheiro de Paulo de Tarso nas peregrinações, e também de João Evangelista. Ele também é personagem desse livro. E então, quando eu estava psicografando, eu vi as cenas, né, do José Barnabé, do Paulo de Tarso, principalmente, são centenas de personagens que são citados, mas quando aparecia João Evangelista, eu só via Chico Xavier. E eu não entendia por quê. Olha, a minha cabeça ainda não tinha se aberto para essa realidade. E eu trabalhando com o Ivanir, ele tem um trabalho até hoje aos sábados de cura. Naquela época, esse livro foi lançado em 2005, quer dizer, já tem 20 anos. Naquela época, a reunião era todo sábado, começava às 2 da tarde e ia às vezes até à 1 da manhã. E naquele sistema de receber todo mundo que chegasse, aquela fila de pessoas sofredoras. E o Ivanir, mediunizado pelo Irmão José, conversava conosco. Interessante que ele, Ivanir, não se lembrava de nada, né? Depois da sessão, não se lembrava de nada, e até hoje não se lembra. Mas na época eu fiquei muito em dúvida, porque eu perguntava assim: por que eu vejo João Evangelista na figura de Chico Xavier, ou o contrário, né? Chico Xavier na personagem João Evangelista. E perguntei a ele mentalmente. Eu trabalhava em frente a ele, né, de pé. É um trabalho que durava assim horas, atendendo as pessoas. E ele ouviu o meu pensamento e me respondeu naquela época. Ele falou assim: Geraldo, o mesmo espírito que naquela época se denominava João Evangelista, o apóstolo querido, o discípulo amado de Jesus, é o nosso Chico. É a mesma personalidade espiritual. Foi ele que me fez essa revelação mediúnica, não é? Aí eu fui entender, pela primeira vez, né, que eu fui entrar nesse domínio do conhecimento novo, né? E aí as coisas começaram a fazer sentido,
porque eu comecei então a entender o amor de Chico por Maria de Nazaré, o amor de Chico por Jesus. E com as mães, né? Com as mães, né? A tarefa dele com as mães, porque quando Chico falava conosco sobre Jesus e sobre Maria, ele chorava. E era um sentimento tão profundo, eu que não tive educação religiosa em casa, quer dizer, eu fui aprender a ter esse amor acendrado pelas figuras de Jesus e Maria de Nazaré através do Chico, né? Pelo amor que ele demonstrava. Era como se eles estivessem realmente vivos ali conosco, não é? Não aquela personagem histórica distante de 20 séculos atrás. Eram personagens reais da nossa história espiritual. E aí então eu fui compreender que tudo fazia sentido, né? Chico Xavier ser João Evangelista, a ligação dele com Jesus, o fato de Jesus ter dado a ele a mãe, né? E a mãe ao filho, a tarefa de Chico Xavier consolando as mães no século XX, até o início do século XXI, sempre muito disponível para consolar a dor das mães, principalmente pela perda de filhos, né? A maioria delas, eu durante 21 anos acompanhei isso em Uberaba, nas reuniões de sexta-feira à noite e sábado à noite, que iam até as altas horas da madrugada, o Chico recebendo 10, 11 mensagens particulares, e geralmente os espíritos que se comunicavam eram justamente de filhos que haviam desencarnado por acidentes de moto, acidentes de carro, até mesmo acidentes de avião, afogamentos, não é? E ele sempre voltando através de Chico Xavier para consolar essas mães, também aos pais, obviamente, mas o carinho do Chico com as mães aí fez todo sentido, né? A tarefa antiga dele. Exato. E eu acho que, mais uma vez, num tom de reflexão nós estamos aqui, então vamos refletir. Há duas psicografias bem importantes nas quais essa afirmação aparece de forma categórica. Então, o Emmanuel e o Casimiro Cunha, em momentos diferentes. No caso do Emmanuel, essa psicografia está no livro Deus Conosco. No caso do Casimiro Cunha, está na biografia Mandato de Amor. E eles afirmam que Kardec é João Evangelista reencarnado. Tudo bem. Afirmam categoricamente. Categoricamente. Acho que é até interessante eu pegar tenho o texto, aqui né? o texto. E aí, para a gente pensar, quando nós pensamos em João Evangelista, naquele momento da cruz, recebendo do Cristo a missão de cuidar de Maria, uma representação de todas as mães, se nós pensarmos numa árvore cujos frutos têm essa relação com as mães, existe outra árvore além de Chico Xavier? Mais uma vez, para nós pensarmos que isso é postulado cristão. Então, para nós averiguarmos partindo da palavra do Cristo. Quando a gente pensa quem trabalhou com as mães, que poderia ser João Evangelista reencarnado, cumprindo essa ordem do Cristo. No dia 31 de março de 1938, o Chico tinha 28 anos de idade, ele vai visitar a União Espírita Mineira em Belo Horizonte, porque havia ali uma solenidade para se comemorar a morte de Kardec em 31 de março de 1869. Né? Então foi feita uma solenidade, Chico compareceu como médium e nesse dia ele recebeu essas duas mensagens. A primeira de Emmanuel, que está no livro Deus Conosco, no capítulo 29, o Emmanuel escreveu assim: a personalidade do discípulo amado de Jesus, que foi Allan Kardec, ele afirma, foi lembrada por vós com as mais doces comemorações. Olha que interessante, né? Então, primeiro ele afirma, todos nós sabemos que o discípulo amado de Jesus, que se autodenominava assim, é João Evangelista. Então, Emmanuel afirma, então, que João Evangelista foi Allan Kardec, né? E, nesse mesmo dia, o espírito de Casimiro Cunha, isso está no capítulo 2 da biografia que eu fiz do Chico em 1992, Chico Xavier, Mandato de Amor, na parte das poesias, a poesia do Casimiro Cunha, que era do Rio de Janeiro, da cidade de Vassouras, né? E ele escreve um poema dedicado aos espíritas. E ele escreve assim: guarda o discípulo amado no templo do coração. Ele foi o mensageiro do Espírito da Verdade. Né? Então, mais uma vez, ele se mostra que o mensageiro do Espírito da Verdade, que foi Allan Kardec, né? Que trouxe o Espiritismo,
tinha sido o discípulo amado. E falando para os espíritas que nós devíamos guardar isso no coração. E eu acho que para nós pensarmos sobre isso, é importante nós considerarmos que o trauma, né? E aí na própria psicanálise o trauma ele é irrepresentável, não há representação, não há palavras para você, e nesse caso, quando a gente pensa em Chico Xavier, consolar uma mãe que perdeu um filho nesses termos tão dolorosos. É muito difícil, não há palavras. E aí só a presença, porque o Geraldinho e outros tantos biógrafos relatam que não havia palavras para consolar essas mães, mas que depois do abraço do Chico, desse amor, elas já estavam diferentes. Elas já estavam mais resignadas, mais calmas. Teve um episódio que não foi presenciado por mim, mas por um amigo nosso, de Pedro Leopoldo, que é o John Harley, que chegou, eles estavam lá na casa do Chico com várias pessoas e chegou uma mãe que tinha perdido no mesmo acidente 2 filhos e a mãe dela. Né? Então 3 pessoas muito ligadas a ela. Ela chegou carregada de dor, né, de sofrimento, chorando muito. E que todo mundo ficou assim, gente, o que o Chico vai falar? Todo mundo ficou curioso saber qual que seria a atitude do Chico Xavier. E quando quem estava trazendo essa senhora foi no ouvido do Chico e falou, né? Ah, Chico, nós estamos trazendo essa senhora, aconteceu isso com ela. O Chico se levantou da cadeira, foi ao encontro dela e a abraçou e chorou de soluçar junto com ela. Ele não falou uma palavra. Ele chorou junto dessa mãe, né? Que havia perdido 2 filhos e a própria mãe, num acidente de carro. E eles demoraram ali naquele choro prolongado, mas ela foi embora. Daí ela foi embora aliviada. Já as pessoas falaram que ela já saiu dali sorrindo, agradecendo e foi embora. Então, um momento muito especial da vida do Chico. Fantástico. Eu quero só lembrar quem está assistindo que a gente tem um e-book dessa live aqui, então que vai trazer um resumo, todos os tópicos para você que quer estudar e se aprofundar mais de tudo que está sendo falado aqui, tá? Então o e-book está aqui, é só você escanear. Muito legal. Pô, que legal. Já está disponível. É uma inteligência artificial que está fazendo para nós aqui, ó. Que essa tá aqui, ó. Ela escuta tudo que a gente fala e organiza em tópicos. Muito chique. Faz resumo, é bem legal. Me perguntaram aqui sobre para as pessoas que querem ler sobre as histórias da Mãe Santíssima de Maria nas obras do Chico Xavier. Quais seriam, então, as recomendações de vocês? Bom, em primeiro lugar, eu cito o livro Boa Nova. É um livro que você deve ler. Não é só sobre Maria, claro, mas todos os discípulos, Maria de Magdala, Paulo de Tarso. É uma obra assim que, para mim, é uma das melhores obras do Chico Xavier e é uma das que ele também escolhia como uma das 5 obras mais ligadas ao seu coração. Também o Lázaro Redivivo, capítulo 2. As 2 obras do Humberto de Campos, no caso de Maria de Nazaré, o capítulo 2. Eu recomendo o romance de Emmanuel há 2000 anos, que mostra ali aqueles momentos de Jesus ainda encarnado na terra, vivendo ali na Galileia, na Judéia, a crucificação de Jesus, a dor de Maria em vê-lo partir, né? E o livro icônico também, que é assim um livro maravilhoso, que é o livro Paulo e Estevão de Emmanuel. Eu acrescentaria o Inácio, aí para além de Chico Xavier, se ela estiver interessada, claro, com todo respeito. O Inácio de Antioquia, psicografado pelo Geraldinho, traz episódios muito interessantes sobre Maria. E há um livro da médium Ivone do Amaral Pereira, que chama Memórias de né? E aí essa palavra de que nós não gostamos e de que o YouTube também não gosta. Então a gente sempre chama esse livro de Memórias. Nesse livro nós temos a informação de que é a nossa Mãe Santíssima que cuida desses irmãos que passaram por isso no plano espiritual. Esse livro, gente, é um livro canônico sobre este assunto. É uma leitura, assim, muito importante. E o amparo que ela toma frente, né? Desse grupo de socorristas, inclusive com entidades da Índia que a auxiliam nisso, né? Que se autodenominam os Cavaleiros de Maria, né?
Os obreiros de Maria. Obreiros de Maria e tudo no amparo a essas pessoas que anteciparam o seu retorno à vida espiritual, né? E que um trabalho de misericórdia, de amor extraordinário. Esse livro, para vocês terem ideia, ele demorou 30 anos para ser psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira. Ela lutou muito para publicar, não queria publicar, teve revisão do espírito de Leon Denis, Quer dizer, muito importante. teve revisão do espírito de Bezerra de Menezes, até que, em determinado momento, a Federação Espírita Brasileira resolve publicar esse livro. E tem um dado muito importante, que, conversando com Chico Xavier sobre esse livro e sobre o trabalho de Maria no amparo aos nossos irmãos infelizes, e a importância desse livro na mediunidade da Ivone do Amaral Pereira, o Chico falou comigo assim, sabe, Geraldinho, a importância desse livro foi tão grande na Terra que quando a dona Ivone do Amaral Pereira retornou ao mundo espiritual, em 1979, ela ganhou um bônus hora de 500 anos, 5 séculos na espiritualidade. E com esse bônus hora, ela pode ir onde ela desejar ir, conhecer o planeta, o sistema estelar, a galáxia, a nebulosa que ela quiser conhecer, estudar o que ela quiser estudar por 500 anos. Caramba. Olha só. Acho que é interessante também acrescentar esse livro. Nesse livro, como o Geraldinho colocou, é importante destacar que foi corrigido espiritualmente pelo Leon Denis, um dos ícones da doutrina espírita. Que foi sucessor de Kardec na França, né? Nesse livro nós também temos a informação de que Maria é um ser angélico. E eu acho que é importante acrescentar também para essa irmã que fez essa pergunta, que é muito importante e muito proveitoso ler o Evangelho direto da Bíblia. E aí ler os quatro, mas no que tangencia a experiência de Maria, é o Evangelho de Lucas e principalmente o Evangelho de Mateus, mas principalmente o Evangelho de Lucas, porque nós temos essa revelação de Emmanuel de que é o Evangelho que trata das recordações da própria Santíssima. É importante ler a Bíblia. Eu acho que e aí com todo respeito, eu acho que se os membros, os adeptos de todas as religiões cristãs lessem mais os 4 evangelhos, buscassem a palavra do Cristo, nós teríamos um diálogo interreligioso mais significativo, mais bonito, mais interessante, e eu acho que todo o contexto de espiritualidade no Brasil estaria diferente. Repete, então, quais são os 4 evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso. É isso aí. É o Novo Testamento. Novo Testamento.